Queridos, boa noite, a graça e a paz do Senhor. Você já deve ter percebido que no mês de maio nós estamos comemorando o mês da família na Igreja Presbiteriana do Brasil e na nossa igreja especialmente também, assim temos feito. Certamente você já ouviu ao longo do mês de maio alguns sermões que falam sobre família de alguma maneira e hoje também não poderia ser diferente. Então, sem mais delongas, eu queria pedir que você abrisse a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, para que a gente possa continuar o sermão que o pastor Flauber começou, acho que há uns 15 dias atrás, que ele falou sobre maridos e esposas. A gente vai para outra parte do texto, no capítulo 6, Efésios 6, 1 a 4. Efésios 6, 1 a 4, diz assim a palavra do Senhor. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos ter mais uma palavra de oração nesse momento. Senhor Deus, te pedimos a tua graça e misericórdia, como cantamos aqui hoje, te pedimos que a tua bondade e tua misericórdia nos sigam por todos os dias da nossa vida. Te pedimos que dessa maneira também seja agora, no momento da mensagem, no momento da palavra, para que todo ouvido esteja atento às tuas palavras, não às ideias dos homens, não ao pensamento humano, mas aquilo que vem da palavra do Senhor. Que o pregador se cale do que for seu, mas que somente a voz do Senhor seja ouvida hoje aqui. Te pedimos isso por meio do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Querido, nos anos 80, um poeta muito conhecido, eu digo muito conhecido porque quem não nasceu nos anos 80 também conhece, e de antemão eu já te peço, não cante na sua cabeça a música. Ele escreveu uma canção que embalou gerações. Uma canção que fala sobre pais e filhos. E ela começa assim: estátuas e cofres e paredes pintadas, ninguém sabe o que aconteceu. Ela se jogou da janela do quinto andar, nada é fácil de entender. Em uma apresentação, Renato Russo, ao comentar sobre essa música, ele disse: as pessoas pedem que eu cante essa música, gostam muito dessa música, cantam muito animados, mas ela está falando sobre um suicídio. Esse é o tema central da música, isso que já foi dito. Ela se jogou da janela do quinto andar, nada é fácil de entender. Depois, o segundo tema central dessa música são famílias dilaceradas, famílias problemáticas, desajustadas. E como você sabe, um bom relacionamento familiar pode ser sim abençoador. Bem como um relacionamento destrutivo na família pode levar à ruína às crianças, pode levar à ruína aos filhos, aos próprios pais, como é ilustrado por essa canção. O texto lido aqui hoje, de Efésios 6, 1 a 4, também fala sobre isso. Fala sobre os relacionamentos que glorificam a Deus entre pais e filhos. É sobre isso que nós vamos falar hoje aqui, pais e filhos para a glória de Deus. A carta aos Efésios acontece na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, em que ele passou cerca de 3 anos na igreja de Éfeso. Ele passou 3 anos naquela cidade. É nesse contexto que ele desenvolve um intenso trabalho ali. Essa carta foi escrita quando ele estava na cadeia. E o assunto principal de toda a carta de Efésios, aos Efésios é o plano de Deus de fazer tudo convergir para Cristo, tanto no céu como na terra, todas as coisas olhando e apontando para Cristo. É tanto que a gente pode dividir a carta em 2 etapas. Dos capítulos 1 ao 3, a gente vai ter ele apresentando uma parte mais teórica, como Paulo normalmente faz. As suas cartas normalmente têm essa divisão, parte teórica e parte prática. Então, em Efésios também é dessa maneira. Os capítulos 1, 2 e 3 vão apresentar muita teologia. Ele vai falar sobre como toda a trindade está envolvida na formação da igreja. Ele vai mostrar como o Pai elegeu, como o Filho comprou, como o Espírito santifica a igreja. Isso faz com que sejamos unidos uns aos outros por conta dessa maravilha que a trindade fez sobre nós. E diferente de outras cartas, a carta aos Efésios ela não trata de uma heresia específica. Ele não está falando sobre gnosticismo ou sobre falsos mestres. Ele está realmente recomendando à igreja que olhe para Jesus Cristo e possa aplicar isso no seu estilo de vida, que vai acontecer dos capítulos 4 até o capítulo 6 da carta. Então, nos capítulos 4 a 6, ele fala sobre essa nova vida, sobre aspectos práticos para os relacionamentos cotidianos. Como a gente já viu com o pastor Flauber algumas semanas atrás, que primeiro afeta o casamento, e agora a gente vai ver que afeta também a relação de pais e filhos. Então, Paulo tem nos ensinado sobre a vida cristã, desde o capítulo 5, verso 22, que foi o texto que o pastor Flauber usou, e hoje nós vamos ver sobre pais e filhos para a glória de Deus. Assim, a gente vai tentar responder uma só pergunta com esse sermão.
Como o relacionamento de pais e filhos pode glorificar a Deus? E a primeira resposta é exatamente sobre os filhos. Como pais e filhos, o relacionamento de pais e filhos pode glorificar a Deus. Pelos filhos, é pela obediência e honra aos pais. Esse é o nosso primeiro ponto, que está nos versos 1 a 3. A primeira resposta é para a nossa pergunta. Depois de tratar do tema do casamento no capítulo anterior, no final do capítulo 5, de falar sobre marido e esposa, e mostrar que, na verdade, é muito maior o mistério do que simplesmente um homem e uma mulher que se apaixonam, e está falando sobre Cristo e a igreja, Paulo vem agora saindo do ambiente do casal, e é como se chegasse na sala de estar de uma casa, em que ele vai se dirigir às crianças. Ele fala, filhos, obedeçam, e filhos, honrem, no verso 2. A gente começa por onde a explicar isso? Do começo. A gente olha para a primeira palavra que Paulo utilizou nesse verso. Ele diz, filhos. Essa é uma palavra muito particular nesse texto. No idioma grego, que é o idioma que foi escrito no Novo Testamento, filhos tem uma diversa variedade de palavras que são usadas para representar. A representada aqui é tekná. Tekná significa filhos pequenos. Isso é muito importante para a gente ter aqui. Isso quer dizer que a primeira recomendação no verso 1, que diz, obedecei a vossos pais no Senhor, está se referindo primeiramente aos filhos pequenos. Por que eu digo isso? Porque todos vocês são filhos, em alguma medida. Mas nem todos obedecem aos pais como obedeceram outro tempo. Eu vou explicar isso mais para frente, mas tenha isso em mente. A primeira orientação de Paulo aqui é para os filhos pequenos, as crianças menores, aquelas que estão na total dependência dos seus pais, que precisam dos seus pais para ter o que comer, para ter o que vestir, e que vivem na dependência total deles. E o que é que ele diz a esse tipo de crianças, a esses filhos? Ele diz, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Obedecer, sem dúvida, uma das nossas maiores dificuldades. É um dos nossos maiores pecados. Na verdade, talvez seja um dos primeiros pecados que começamos a cometer na nossa jornada por aqui. Nós queremos, ao longo da nossa vida, as coisas do nosso tempo, do nosso jeito, com o nosso sabor, e isso não é um privilégio da vida adulta. Desde pequeno, a gente faz isso. A gente chora, a gente faz birra, a gente grita, querendo alguma coisa que nossos pais já disseram que a gente não vai ter. A gente busca muito conseguir, desde muito cedo, através do choro, através do drama, através da súplica, a gente tenta conseguir brinquedos, comida, roupa, a atenção dos pais. A gente faz isso e ninguém nos ensinou a fazer. É natural do homem desobedecer, é natural do homem ser pecaminoso. Obedecer aos pais é contrário ao que nascemos sabendo fazer. Obedecer aos pais é viver contra o fluxo da nossa carne. Nós somos tão pequenos, mas desde tão pequenos somos tão pecadores, que Martin Lloyd Jones, ao comentar esse texto, ele diz o seguinte, a desobediência aos pais é um sinal da decadência moral da sociedade, é um sinal do fim dos tempos. Sim, quando eu desobedeço aos meus pais, eu estou contrariando a Deus. Olha o peso que ele atribui à desobediência aos pais. Filhos, quando nós desobedecemos aos pais, estamos desobedecendo ao próprio Deus. Por quê? Porque o texto vai dizer que eles são os nossos pais no Senhor, e a eles a obediência é justa. Filhos devem obedecer aos seus pais. Em especial, a partir do que ele usa aqui, os filhos pequenos têm total obediência, devem total obediência aos seus pais. E bom, você deve ter reparado que eu falei filhos, me referindo aos filhos menores. Isso quer dizer que os filhos maiores, passou de 18 anos, não obedecem mais aos pais? Não é bem assim. Certo que quando a gente completa uma certa idade, não necessariamente 18 anos, mas quando a gente atinge alguma maturidade na vida, a gente passa agora a andar com as próprias pernas, a pensar com a própria cabeça. As nossas contas agora são nossas e não necessariamente dos nossos pais. É nesse momento em que a nossa obediência aos pais muda, ela não diminui, ela muda de sentido. A gente passa então agora a obedecer aos pais, honrar aos pais, amar aos pais, como sempre fez e como sempre tem que fazer, mas agora com outra perspectiva. Um exemplo prático. Nós temos aqui na nossa igreja pessoas que estão com seus pais muito perto, mas que hoje esses pais já são avós de certas pessoas. Assim, a obediência muda de sentido, muda de significado, mas continua permanecendo no sentido de glorificar a Deus. Nós devemos obediência aos pais, especialmente às crianças menores. É a forma como nós, filhos, podemos glorificar a Deus. Devemos obedecer aos pais com todo amor, com todo respeito e com toda alegria. É o que diz em Colossenses 3:20, lá está escrito assim, filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Assim, os filhos menores podem, de fato, glorificar a Deus.
Paulo está estabelecendo essa ideia aqui. A obediência é o caminho pelo qual os filhos, mesmo sem perceber, estão honrando a Deus, estão glorificando ao Senhor. E essas palavras trazem um dever. Ele diz assim: obedeçam a vossos pais no Senhor. O que isso quer dizer na prática? Ele está dizendo é por causa do Senhor, é por causa de Cristo que você obedece a seus pais. Não porque seu pai é bonzinho e te dá tudo o que você pede, até porque nem sempre ele dá o que a gente pede, mas por causa do Senhor. Por causa da compreensão de que isso é certo diante de Deus, os filhos devem obedecer aos pais. Então Paulo progride no seu argumento no verso 2 e diz: honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Esse conceito de obediência que foi apresentado no verso 1 agora é expandido. Quando a gente pensa de modo rápido, de modo apressado, obedecer e honrar não parecem coisas muito distintas. Mas ele faz questão de enfatizar: honre aos seus pais, mencionando o 5º mandamento lá, Êxodo 20:12. Ele está trazendo de volta a lei para dizer, não é porque você cresceu que você está livre disso. Continue honrando a seus pais. Continue obedecendo aos seus pais de tal maneira que eles sejam honrados diante dos homens. Então, de fato, Paulo está expandindo esse conceito para que nós possamos cuidar dos nossos pais. Um dia, a sua obediência deixou de ser 100% automática aos seus pais. Seu pai dizia: filho, desça o lixo. Você descia o lixo. Ou talvez, com alguma rebeldia, você dissesse: agora não, daqui a pouco eu vou. Mas, de qualquer forma, alguns pais riram por aqui. Eu acho que em casa vai ter uma conversa com o filho. A gente tem essa compreensão de que um dia a nossa obediência foi mudada. Não estou falando de... eu já vi ali quem foi Timóteo. Desculpa aí, Timóteo. A gente tem essa obediência mudada gradualmente. A gente passa a obedecer nossos pais, não de modo mais automático. A gente passa a obedecer realmente consciente de que a gente está honrando a eles. E aqui eu não estou falando da sua fase de adolescente rebelde, em que você reclamava de tudo e obedecia por medo de castigo, ou de perder alguma coisa, ou de perder a programação que você estava esperando no final de semana. Eu estou falando de quando de fato você entrou na sua vida adulta, quando você passou a decidir qual trabalho você teria, qual casa você moraria, quando você passou a decidir com quem você casaria. É nesse momento que sua obediência é transformada. Não mais como uma criança obedece aos pais, mas como um adulto consciente, você obedece. Isso nunca cessa. Você obedece e honra os seus pais, você ainda respeita, ainda ama, ainda valoriza, mesmo que não seja igual a quando você tinha 8 anos, 9 anos. Você ainda ama seus pais, você ainda honra os seus pais. Essa é a obediência que nós devemos ter. Esse é o conceito expandido. Honre aos seus pais. Paulo apresenta as razões para isso. Primeiro, porque glorifica a Deus. Depois, porque é justo. E no verso 3 ele vai dizer, porque é benéfico. Olha o que ele diz aí. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Os filhos não obedecem aos pais simplesmente por obedecer, mas porque o Senhor mandou e prometeu que isso seria benéfico aos filhos que obedecem. Os filhos prestam essa obediência por amor aos pais, por amor a Deus. A gente deve atentar para isso. É possível obedecer sem honrar aos pais. É possível obedecer meramente de forma mecânica, de forma automática. Meu pai mandou, eu vou lá e faço, mas eu não estou nem aí para o meu pai. Eu não tenho qualquer devoção, qualquer sentimento ali. Eu não tenho qualquer alegria, só estou obedecendo uma ordem. Então devemos atentar para isso. Que não obedeçamos por obedecer, mas que honremos de fato aos nossos pais. Há um homem na Bíblia que obedecia ao seu pai, mas sem qualquer honra. O irmão do filho pródigo. Ele obedecia ao seu pai, mas não honrava. Há filhos, por exemplo, que trazem flores para os seus pais no funeral, mas que durante a vida nunca sequer fizeram uma ligação, trouxeram um botão de rosa aos seus pais. A nossa obediência deve ser carregada, deve ser banhada de todo o amor por nossos pais. A promessa que Paulo trouxe aqui, que estava lá em Êxodo 20, é para que tenhamos uma boa e longa vida nessa terra. Eu sei o que você está pensando aí. Há pessoas que foram de fato cristãs, que amaram aos seus pais, mas que Deus os chamou tão rápido. Filhos que morreram tão rapidamente, que eram bons filhos, que amavam os pais, que cuidavam dos pais. Mas, via de regra, o Senhor abençoa aqueles que estão obedecendo aos seus pais. Aqueles que cuidam dos seus pais, que zelam pelos seus pais, que olham para eles não como senhores da casa, mas como bons amigos que o Senhor colocou como instrumentos de Deus em sua vida, instrumentos para abençoá-los. Honrar aos pais é cuidar deles todos os dias. É estar certo de que eles vão envelhecer de fato um dia, mas mesmo ali teremos todo cuidado com os nossos pais. Nós precisamos agir como verdadeiros cristãos, amando e honrando aqueles que Deus colocou como nossos cuidadores aqui nessa terra. Se Paulo estivesse conosco aqui hoje, se Paulo conhecesse nossos dias,
Talvez ele ficasse assombrado ao ver que tantos pais foram substituídos por smartphones, por YouTube, e que quando o celular é tomado, o pai recebe um grito de um filho. Talvez Paulo visse isso e dissesse, não foi isso que eu ensinei, não foi isso que a palavra de Deus ordenou. Mas devemos ter toda a atenção para que nós não tratemos os nossos pais assim. Isso não é um privilégio da nova geração que tem TikTok e YouTube e nada desse tipo. Nós devemos ter todo o zelo e honra como as gerações anteriores tinham. Quando alguém mais velho fala, mesmo que você já tenha escutado a história 43 vezes, você escuta a 44. Nós honramos nossos pais, nossos avós dessa maneira. Quando nós cuidamos, quando nós ouvimos, quando estamos amorosamente submissos a eles. Filhos, todos vocês, mesmo que você já tenha 60 anos, seu pai tem 80, 90, ele ainda é o seu pai. Você ainda deve estimar e amar ao seu pai. Você não deve honrá-lo simplesmente por um sentimento das coisas que passaram, simplesmente por nostalgia, por tudo aquilo que ele já fez, por tudo aquilo que ele já te deu. Paulo já disse as razões pelas quais você deve amar o seu pai. Porque é justo diante de Deus, porque ele foi um instrumento de Deus para a sua criação. Tudo que você é hoje passou pelo seu pai. E aqui eu já estou abrindo um parêntese. Talvez você não tenha tido um bom relacionamento com seus pais, mas ainda assim esse foi o caminho pelo qual Deus te colocou. Talvez o teu pai não tenha sido perfeito, o meu não foi. Mas nós temos toda a honra e todo o respeito por quem Deus nos colocou, esse privilégio de ter pais. Deus nos deu esse privilégio. Ele ordena que seja assim. Filhos, obedeçam e honrem aos seus pais, é o que ele diz. Eu não poderia deixar de mencionar um caso que toda a igreja conhece. Ao menos se você está aqui há alguns meses, você já ouviu falar sobre Dona Raimunda. Talvez você nunca tenha visto Dona Raimunda, mas já ouviu falar sobre ela. É uma senhora de uma certa idade avançada, um pouco de anos, que criou os seus filhos, que criou a sua família aos pés do Senhor. Diga-se de passagem, muitos filhos, muitas filhas especialmente. De forma que o seu impacto tocou os seus netos e até mesmo os seus bisnetos. E ela tem todo o cuidado dos seus filhos e dos seus netos hoje, quando precisa. É uma senhora acamada, que já faz muito tempo que está acamada, mas que tem recebido esse cuidado. Por que os filhos fazem isso com ela? É porque ela deixou um grande legado? Porque ela deixou uma grande herança? Não. É uma senhora humilde, é uma família humilde. Mas que eles entendem que devem honrar aos seus pais. Que eles entendem que devem amar e zelar pelos seus pais. E é isso que elas têm feito até o último instante da sua vida, quando o Senhor te amar. Assim deve ser, não só com elas não são um exemplo à parte. Toda a igreja de Cristo deve fazer isso. Paulo está conectando aqui os capítulos 4, 5 e 6 da carta de Efésios ao que já falou no capítulo 1, 2 e 3. Primeiro ele mostra toda uma teologia robusta. E agora ele vem dizer como é que você faz a teologia robusta entrar na prática. É cuidando do seu pai e de sua mãe. É amando a sua esposa como você ama a Cristo. É assim que a gente mostra a teologia na prática. Não é com grande conhecimento, com grande oratória, com grandes livros. É amando as pessoas que Deus colocou ao nosso redor. É cuidando de papai e mamãe enquanto a gente tem. É sabendo que eles são instrumentos de Deus em nossa vida. Assim, você pode fazer o que já tem visto acontecer com Dona Raimunda. Você não precisa esperar que os seus pais fiquem acamados. Você não precisa esperar que o Senhor chame para que você possa lembrar deles com amor. Ame todos os dias. Cuide todos os dias. Ligue se você está longe dos seus pais todos os dias que você puder. Lembre dos seus pais enquanto você os tem. Eles são instrumentos de Deus em sua vida. Em Cristo, a família é resgatada à plenitude do seu propósito original. Em Cristo, os filhos aprendem a obedecer e honrar aos seus pais, porque isso é agradável ao Senhor. É por causa de Cristo que filhos podem honrar a Deus. É por causa de Cristo que os filhos amam aos seus pais e fazem disso a sua missão desde tão pequenos. Então, independente da situação, independente da sua idade, continue honrando aos seus pais. Aqui eu faço um desafio a você. Não deixe que o avanço tecnológico, o avanço da sua mente, que você tanto aprende, você tanto se atualiza, não deixe que isso te torne arrogante, soberba com seus pais, simplesmente porque ele não quer instalar o aplicativo no Nubank e aprender a usar um banco digital. Ele ainda prefere ir no caixa eletrônico sacar o dinheiro. Ele ainda gosta de dinheiro de papel como os egípcios usavam. Ele ainda quer usar esse método. E você deve honrá-lo mesmo assim. Você não é superior ao seu pai porque você sabe das últimas atualizações do mundo e talvez ele não saiba. Ele sabe de muita coisa que você nunca viu e talvez nunca vai ver.
Ele sabe de muitas coisas olhando simplesmente para o céu. Ele diz, meu filho, vai chover. Você abre o aplicativo e diz, não, pai, vai fazer sol e daqui a pouco começa a chover. Porque ele teve essa vivência, ele teve essa experiência. Não seja arrogante, não seja prepotente. Mesmo que aparentemente seu pai seja envelhecido e antigo, ele é um poço de sabedoria diante do Senhor. O Senhor o fez passar por diversos caminhos e você deve honrá-lo mesmo assim. Lembre que até que você conheça a sua esposa, quem mais te ama são os teus pais. Até que você esteja de aliança com alguém dentro de uma casa, a maior referência de amor que você pode ter são os seus pais. Eles que têm cuidado de você. Assim, aos filhos menores, e eu vejo que ainda tem alguns aqui, quando eu digo menores, eu não estou dizendo abaixo de 18, eu estou dizendo aqueles que ainda não estão casados, aqueles que ainda não têm filhos, obedeçam aos pais. Essa é a maneira que vocês têm de honrar a Deus todos os dias, não somente vindo ao culto, não somente prestando serviços de missões e coisa do tipo. Honrem aos seus pais, leve isso a sério, perceba que os seus pais são de fato esses instrumentos de Deus em sua vida. E aos filhos maiores, agora todo mundo está incluído, honrem ainda assim aos seus pais que tanto se empenharam por sua causa, que tanto dedicaram tempo, dinheiro, esforços, lágrimas, suor, joelhos por você. Honre ao sacrifício que foi feito, todo o preço que eles pagaram para que você pudesse ser esse bom cidadão que você é hoje. Não desconsidere o que eles fizeram. Ainda que ele já esteja nos seus últimos momentos, eles ainda são os seus pais. Nós estamos tratando sobre o tema pais e filhos para a glória de Deus. Estamos tentando responder à pergunta como o relacionamento dos pais e filhos pode glorificar a Deus. Vimos primeiramente que os filhos glorificam a Deus pela obediência e pela honra. E agora Paulo ele se dirige aos pais, no verso 4. Depois de tratar sobre esses deveres dos filhos, ele fala sobre a maneira como os pais podem glorificar a Deus. Eu queria pedir que vocês me ajudassem na leitura do verso 4, todos numa só voz. Efésios 6, 4. E vós... O cenário mudou agora. A instrução agora não é mais para os filhos. Ele já terminou a conversa dele com os filhos e agora ele se vira para os pais. O que ele está trazendo aqui não é uma instituição da autoridade dos pais. Ele já fez isso quando falou aos filhos. Ele disse, filhos, os pais de vocês têm toda a autoridade sobre a vida de vocês. Agora no verso 4, ele passa a controlar, a dizer até onde vai essa autoridade. E a primeira restrição que ele faz está baseada em outro conceito que ele apresenta também. Eu já mencionei aqui Colossenses 3:20, que vai dizer que os filhos devem obedecer aos pais com alegria, porque isso também alegra ao Senhor. Em Colossenses 3:21, um versículo depois, ele diz assim, pais, não irritei aos vossos filhos para que não fiquem desanimados. E como é que os pais podem desanimar os seus filhos? Talvez a gente já tenha feito isso. Eu não sou pai, mas às vezes eu desanimo pessoas ao meu redor. Como a gente pode desanimar uma pessoa? Por meio de fardos pesados demais. Por meio de muita pressão, de muita reclamação, de sufocar aquela pessoa. Quando a gente reclama incessantemente, nada do que o filho faz está bom. A gente está esmagando ao invés de edificar. Assim os pais desanimam aos filhos. Devemos ter toda a atenção para que não façamos isso aqui que Paulo está criticando. Quando ele vai dar suas recomendações aos pais, ele começa tocando nesse ponto crucial. Para a gente isso não parece algo muito pesado, mas para aquele contexto, para aquela época, isso aqui era quase que revolucionário. Naquele tempo havia um código de conduta, um código ético que se chamava Pátria Potestas. Eu estou copiando isso aqui do pastor Hernandes Dias Lopes, que eu não sabia nem o que era. Ele diz assim, se hoje, vou ler na íntegra a citação dele, já que a frase é dele mesmo, ele diz assim, se hoje entendemos que nossos pais são figuras de educação, autocontrole, gentileza e paciência, naqueles dias não era assim. Os pais eram autocratas mediante o Pátria Potestas. O que era Pátria Potestas? O pai podia não somente castigar os filhos, mas também vendê-los, escravizá-los, abandoná-los, casá-los, divorciá-los e até mesmo matá-los. Sobretudo os fracos, doentes e aleijados, esses tinham poucas chances de sobreviver. Era muito tranquilo nascer naquele período. Muito tranquilo. Se seu pai não gostasse de você, nasceu magrinho demais, eita, Mateuzinho, já era. Se seu pai visse que você não ia dar certo para alguma coisa, ele lhe fazia de escravo. Ele lhe vendia. Esse aqui nasceu forte, parrudo. Vamos vender ele. Era muito tranquilo ser pai naquela época. Se seu filho desse trabalho, você vendia.
Acho que se minha mãe fosse me vender, não tinha muito lucro, não. Mas nos nossos dias não é bem assim. A gente já tem uma constituição, uma lei que regula como os pais cuidam dos filhos e que admite que, de fato, os pais devem cuidar dos filhos. Mas antes mesmo que qualquer constituição fosse feita, essa é uma advertência bíblica. Paulo diz: pais, não provoquei os vossos filhos a ira. E aí a gente percebe que... foi mal. A gente percebe que o primeiro cuidado que ele traz, o primeiro conselho que ele traz aos pais é negativo. Ele diz: pais, não façam isso. Isso o quê? Provocar os filhos à ira. Então o primeiro conselho é de fato uma reclamação, não faça isso. John Stott, quando vai comentar sobre essa passagem, ele diz que os pais podem facilmente abusar da sua autoridade. Eles fazem exigências irritantes, irracionais ou severas, que não levam em consideração que as crianças muitas vezes são inexperientes e imaturas. Muitas vezes, pais desejam que os filhos já façam como você faz. Você arruma sua cama em 2 minutos, sou eu. Você arruma sua cama em 20 minutos, em 20 segundos. O seu filho demora 2 minutos, 5 minutos e ainda fica mal forrada a cama. Você limpa a casa inteira em 1 hora. O seu filho passa uma semana inteira limpando e você chama ele de devagar, demorado. Você critica e puxa a orelha. O que Paulo está dizendo é: tenha calma. O seu filho é imaturo, é inexperiente, mas você já foi um dia. Você não tinha tudo que você tem hoje, você não tinha toda a habilidade que tem hoje quando era da idade dele, provavelmente. Esse é o primeiro conselho que ele dá. Não leve o seu filho à ira. A gente deve entender que o tratamento bondoso, o tratamento leve com os filhos, traz reverência aos seus corações. É muito mais fácil o filho obedecer por amor ao pai, que ele tem grande estima, que ele enxerga o pai como de fato um amigo, que ele pode compartilhar todos os seus segredos, as suas dúvidas, os seus medos, os seus pecados. Se ele tem essa confiança no pai, se ele enxerga o seu pai como uma figura de amabilidade e de paciência, assim ele consegue se abrir muito mais fácil do que se ele enxerga no pai, na verdade, uma figura tirana, que se ele por acaso contar: papai, eu pequei, ele vai tomar umas palmadas, e só a palmada, sem a graça, só o juízo sem a graça, só a reclamação sem a reconciliação. Pais, vocês devem ser essa figura de amabilidade e paciência. Um comentarista, William Hendrickson, ele passa a dizer 6 maneiras pelas quais os pais podem levar os filhos à ira. A primeira maneira que ele diz é o excesso de proteção. Ele diz que a atitude superprotetora tende a privar as crianças de confiança e as infundir o ânimo propício à ira, especialmente se elas forem comparadas a outras crianças que não receberam esse tratamento. Tenham cuidado para que não sejam superprotetores. Não fiquem comparando os seus filhos. Talvez um seja bonito e outro feio, mas nasceu assim mesmo. Você vai ter que cuidar dos dois e amar os dois da mesma maneira, mesmo que você prefira um em detrimento ao outro. Inclusive, esse é o segundo ponto que ele traz: o favoritismo. Na Bíblia nós temos o caso de Esaú e Jacó. Um dos pais preferia Esaú, a mãe preferia Jacó. Você sabe o resultado dessa história? Os filhos viveram toda a sua vida praticamente em guerra, até que quase no final da sua jornada se reconciliaram. Foi uma família destruída desde o berço pelo favoritismo dos pais em seus filhos. A terceira maneira que William Hendrickson estabelece pelos quais os pais podem provocar os seus filhos à ira é o desestímulo. Quando o seu filho vem com aqueles sonhos de: papai, eu quero ser um astronauta, a gente estava falando com a MP isso hoje, papai, eu quero ser um astronauta, eu quero ser jogador de futebol. Aí o pai olha para o filho: menino, tu não sabe nem chutar a bola, menino, tu não consegue nem correr direito que tropeça, vai procurar outra coisa para fazer. Esse desestímulo muitas vezes joga o filho de fato para baixo e ele desiste do seu sonho. E talvez ele fosse um dia um grande jogador de futebol, ele podia jogar no São Paulo Cristal um dia. Mas ele podia. A gente deve levar isso em consideração. O desestímulo é uma forma de levar os filhos à ira. A gente não deve ser essa figura desestimuladora para os nossos filhos. A quarta maneira que William Hendrickson vai dizer que os pais levam os filhos à ira é não reconhecendo o crescimento dos filhos. Pai, eu sei que quando você via o seu filho pequenininho, que ele saía do banho enrolado numa toalha, era você que escolhia a roupa que ele ia usar, você que trocava a fralda, você que penteava o cabelo como ele queria, mas chega um momento em que ele escolhe o jeito que o cabelo vai ficar, e às vezes fica feio mesmo, porque não é mais a mamãe que penteia o cabelo do filho, não é mais a mamãe que está vestindo o filho, e o filho vai começar a usar umas combinações aleatórias, ele vai querer vir para a igreja com camisa de time. Mas é assim mesmo, o filho está crescendo, as fases vão mudando. Ele está escolhendo agora, ele começa a ter ideias
do que ele gosta mais. Detalhe, o seu filho não vai ser sua cópia. Mesmo que você se esforce muito para que ele seja sua Xerox 2.0, ele não vai ficar igual do jeito que você sonha. Ele vai ter sua diferença, ele vai ter suas variações. Você precisa reconhecer isso, para que você não fique desanimado e nem desanime ao seu filho. A quinta forma de levar os filhos à ira, que William Hendrickson diz, é a negligência e o descaso. Essa nem precisa de muita explicação. São tantos pais que fazem isso com os filhos, tantos que veem os filhos passando por dificuldade e dizem que é besteira. Na minha época era mais difícil. Eu ia para a escola com a mochila, passando por um matagal todinho, tu vai de Uber e tá achando ruim. A gente já escutou uma história parecida. Mas você está negligenciando a dificuldade do seu filho. Provavelmente na sua época era de fato mais difícil. Provavelmente o seu filho aumenta um pouco a história, mas para ele isso está doendo, para ele isso é difícil. Você precisa olhar para o seu filho e entender a luta que ele está passando no contexto dele. E a sexta forma que William Hendrickson diz que os pais podem levar os filhos à ira é pelas palavras ásperas e pela crueldade física. Pais que vocês não sejam, que nós não sejamos um dia, essa figura que traz palavras ásperas aos nossos filhos. Não seja aquele que xinga, que agride simplesmente por agredir. Se você precisar falar duro e firme com seu filho, que fale, mas que nunca desça o nível, nunca use palavras ásperas demais com o intuito de matar o filho. Você não quer matar o seu filho, você quer matar o pecado dele. Você quer tratar do coração dele, não rebaixar a criança. Você não quer rebaixar o seu filho. Evite a crueldade física. Eu sei que a gente aprova a vara, a gente aprova a disciplina física muitas vezes, mas que não seja por crueldade. Que você saiba o momento certo de disciplinar o seu filho, não com ira, mas com misericórdia, com graça. Você quer ensinar, corrigir ao seu filho e não puni-lo como se fosse um flagelo. E é por isso que Paulo primeiro ele começa dizendo isso: não provoquem os seus filhos à ira. Então ele passa agora a dar o conselho positivo. Ele diz: mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Esse é o segundo conselho de Paulo aos pais. Agora um conselho positivo. Ele está basicamente dizendo assim: sejam provedores dos seus filhos, não só de alimento, não só de roupas, mas também provedores mentais, provedores espirituais. Criem os seus filhos na disciplina, na admoestação. Criem seus filhos para o Senhor. Esse é o propósito da paternidade. É por isso que Deus te fez ter filhos. Não foi para que você realizasse seus sonhos que não conseguiu fazer na sua vida, mas para que você possa criar essa criança, esse filho que você tem, para o Senhor. O texto vai dizer muito claramente: crie na disciplina. Disciplina a gente já lembra quase que automaticamente de algum tipo de regra, norma, talvez até de castigo. E isso tem o seu lugar. Os pais têm essa autoridade para castigar os seus filhos quando eles estão faltosos. Mas o que Paulo mostra aqui é que nunca deve ser uma conduta abusiva. Por outro lado, nada faz com que um filho cresça tanto, que a sua personalidade, o seu caráter sejam tão forjados e trabalhados como seus pais, bem pertinho, apertando quando tem que apertar, abraçando quando tem que abraçar, reclamando quando tem que reclamar. Os pais que amam, disciplinam os seus filhos. O encorajamento positivo dos pais, amorosos e compreensivos, disciplinadores, reflete o cuidado de Deus. É o que está escrito lá em Provérbios 3,12, diz assim o texto: porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho que quer bem. Então, se você tem uma postura bem liberal, do tipo, eu deixo meu filho fazer o que quiser, ele quebra a cara quantas vezes quiser, provavelmente você está incorrendo nesse erro aqui. O Senhor já disse: se você ama o seu filho, você corrige. Você não deixa que ele fique no erro e deixa solto no erro por toda a vida. Você está junto aos seus filhos, repreende e ama como o Senhor faz com seus filhos. João Calvino ele diz que, para que não haja descaso demais, como às vezes acontece, Paulo encurta as rédeas, por assim dizer, e acrescenta: criem os seus filhos na disciplina e na correção do Senhor. Se naquele tempo, naquele período, os pais tinham as rédeas bem apertadinhas com os filhos e podiam até matar se quisessem, casavam e divorciavam, vendia como escravo ou não queria mais o filho, Paulo vem com a conduta dizendo: peguem leve com os filhos. Mas ele diz: não peguem tão leve assim, lembrem da disciplina. Paulo não quer, Deus não quer que os pais sejam totalmente brandos, nem totalmente abusivos. Ele quer que os pais sejam temperados, equilibrados, a fim de conservar os filhos na disciplina do Senhor, corrigir quando eles se desviarem dos caminhos do bom Deus.
Então, a segunda palavra que ele apresenta aí, muito importante, a palavra-chave, depois da disciplina, é exatamente a admoestação, no verso 4. Admoestação significa instrução verbal. É quando os pais devem zelosamente, todos os dias, cuidar do que os seus filhos ouvem, cuidar do que seus filhos aprendem. Eu sei, a gente coloca certa expectativa no que a igreja vai fazer com os filhos. É por isso que eles estão lá em cima. Vocês acreditam que lá em cima eles estão ouvindo a palavra de Deus, assim como vocês estão ouvindo aqui embaixo. A gente entende isso, a gente entende que a igreja, que a escola tem o seu papel educacional para os seus filhos, mas, biblicamente, o principal ator dessa história é você, pai, é você, mãe. Você tem que cuidar do que seus filhos ouvem, do que eles aprendem, do que eles assistem. Esse é o seu papel. A educação cristã das crianças é tanto intelectual quanto moral. Isso quer dizer que não somente o que você ensina, quando você pega um livro e vem ensinar o seu filho, não é só ali que ele aprende. Ele aprende quando vê a forma como você trata a sua esposa, quando ele vê a forma que você trata os seus pais, quando ele vê a forma como você trabalha no seu comércio e cuida dos seus clientes. Em tudo isso, você está ensinando aos seus filhos. Há quem diga que os pais não devem dar palpites demais na vida dos filhos, que devem deixar os filhos encontrar o seu próprio caminho. E eu entendo que há pais que realmente dão direções demais, dão palpites demais, que o filho não pode fazer nada, que o pai já diz isso não vai dar certo, isso não é bom, mas a gente tem que ter esse cuidado para que a gente não acabe podando demais os filhos e impedindo que eles cresçam e amadureçam. John Stott ele completa: a verdadeira educação é a de estímulo. Pais e professores atuam de maneira conjunta como catalisadores, incentivando a criança a dar as suas próprias respostas. É assim que a gente deve entender a admoestação. Educar eficazmente os filhos por meio da palavra de Deus, por meio do ensino, por meio da advertência, por meio do estímulo. E isso, pais, deve ser lembrado todos os dias. O conceito de pai, o ser pai, não é algo inato do homem, isso vem do próprio Deus. A paternidade que você tem, o cuidado que você sente pelos seus filhos, o amor que você tem por eles, não veio do seu coração bondoso e generoso. Isso é marca do próprio Deus. Ele tanto amou os seus filhos, ele tanto cuidou da sua família, que enviou o seu precioso Filho, o perfeito primogênito, o eterno Filho de Deus, Jesus Cristo, o justo, o santo, o puro. Ele veio como sendo o Filho de Deus e morreu por tantos irmãos. Ele resgatou, ele pagou o preço dos seus demais irmãos. Assim, Pai, lembre todos os dias, o seu Filho faz parte dessa história. Ele faz parte do pacto de Deus. Eles fazem parte da aliança. É o que está escrito lá em Gênesis 17:7. O texto diz assim: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e o Deus da tua descendência. Essas são as palavras do próprio Deus para o seu povo. Deus ama os adultos e ama também as crianças. Prova disso é o próprio Jesus Cristo, lá em Marcos 10:14, quando as crianças chegam perto dele, e ele diz: deixe vir a mim os pequeninos, porque deles, porque dos tais é o reino de Deus. Querido, em Cristo a família é resgatada ao seu propósito original. Em Cristo os filhos aprendem a obedecer os pais, a honrar aos pais, porque isso agrada ao Senhor. Em Cristo os pais conseguem, finalmente, criar os seus filhos para Cristo, criar os seus filhos para o Senhor. Por causa de Cristo, podemos ir famílias inteiras aos pés da cruz. Quando você vê uma família tão harmoniosa que você chega e fica com aquela invejinha saudável, dizer eu quero ter uma família que é tão funcional, que os pais amam os filhos, que os filhos amam os pais, aquilo não é mérito deles, não. Isso vem do próprio Deus, isso é reflexo da graça do Deus bondoso que ama as famílias. Lembre, nem o Estado, nem a sociedade como um todo, nem mesmo a igreja tem total responsabilidade sobre os filhos. Não somos nós, a igreja, a escola, a sociedade, que tem o trabalho de educar a juventude. Ainda que todas essas entidades, a igreja, a escola e a sociedade, tenham interesse nisso. Mas a questão vital, o essencial, é que os pais eduquem os seus filhos. É sobre vocês que está a responsabilidade. São vocês que devem velar até onde for possível
para que toda a ideia maligna desse mundo, para que todas as correntes de pensamento filosófico, ideologias que têm surgido, para que essas ideologias não entrem na mente dos seus filhos. E como vocês fazem isso? Quando vocês todos os dias educam as suas crianças no caminho em que devem andar. Lembre, o próprio coração da educação cristã é conduzir o coração dos seus filhos ao coração do Salvador. Repito, o próprio coração da educação cristã é conduzir o coração dos seus filhos ao coração do Salvador. Essa é a missão dos pais, é esse o dever que vocês têm diante de Deus, devolver um dia, quando Ele chamar, os seus filhos muito melhores do que você recebeu. Dizer, Senhor, está aqui, eu fiz o que eu pude, busquei santificá-los, busquei apresentá-los todos os dias, eu orei por eles, eu me sacrifiquei muitas vezes por eles, para que neles fosse manifeste a tua graça, a tua bondade e o teu cuidado. Pais, é preciso sim que os seus filhos passem por diversas dificuldades, eles precisam amadurecer, mas eles só vão conseguir enfrentar as dificuldades desse mundo se você der a educação correta. Se você ensinar o que de fato são valores, o que de fato eles devem amar, o que de fato eles devem defender. E o que eles devem defender? A palavra de Deus, o ensino de Cristo, a verdade e a bondade do nosso Salvador. Pai, não seja um opressor, não seja um tirano, também não seja um liberal que deixa o seu filho solto a fazer o que quiser. Seja como o texto diz lá no comecinho, seja um pai no Senhor. Seja um mestre da educação do seu filho e lembre disso em todos os momentos da sua vida. Quando você for reclamar com seu filho, lembre que você faz isso diante do Senhor. Quando você for elogiar o seu filho, não elogie porque ele tem capacidade, mas o elogie diante do Senhor todos os dias. Lembre que você foi chamado a essa missão. Então, mediante tudo que foi exposto hoje aqui, eu gostaria de fazer 3 desafios práticos aos irmãos. Os desafios estão divididos por grupo, mas se aplicam a todos de forma geral. Primeiramente, aos filhos, o primeiro desafio. Filhos, submetam-se aos pais no Senhor. Obediência é submissão. E a nossa mente, naturalmente, ela deseja ter domínio próprio. Eu quero mandar em mim, eu quero mandar de acordo com o meu próprio nariz, seguir os meus desejos. A mente humana ela se esquiva e se esforça para não ser dominada por ninguém. Mas a gente tem que obedecer aos nossos pais. E eu sei que isso nem sempre é fácil. Há filhos que nem mesmo são criados pelos pais, são criados por tios, por avós e toda sorte de pessoas. Há filhos que, na verdade, têm os seus pais e o filho é cristão, mas os pais não são. E eu sei que esses contextos, são de fato complexos, são de fato delicados, mas, sabe, Deus não errou ao te colocar nessa casa. Deus não errou quando te colocou numa família em que os pais não são cristãos e te fez cristão ali. Deus não te abandonou quando lançou só você numa família com 10 pessoas e só você é cristão. Deus nunca errou. Ele fez isso porque Ele quer que nesse contexto, nessa família, nessa casa, você seja testemunha da glória e da graça de Deus. Ele quer que nessa casa, com 10 irmãos, com tanta gente e ninguém é cristão, só você, Ele quer que nessa casa você seja diferencial. Que nessa casa você seja sal e seja luz. Que você obedeça aos seus pais, mesmo que eles não amem ao Senhor, no que eles obedecerem ao Senhor de fato, no que for de acordo com a palavra de Deus. Que vocês obedeçam e honrem aos seus pais, mostrando que não são filhos como os filhos do mundo. Não são filhos como o homem comum, que são rebeldes, que seguem as suas próprias vocações e desejos. Por causa de Cristo, por causa da graça, os filhos podem obedecer e amar aos seus pais, mesmo que isso seja aparentemente difícil. O segundo desafio é para aqueles que são filhos, mas que ainda não são pais. Aqueles que ainda não têm filhos, o desafio é bem claro. Tenham filhos. Eu sei que isso parece fácil de falar, eu sei que parece muito rápido de dizer tenha filho, como se fosse ali, vou buscar numa loja e pronto, tá aqui o filho. Mas eu sei que dentro disso tem diversas nuances. Tem gente que há muito tempo tem tentado e não tem conseguido. Tem gente que tem orado por isso e parece que a oração ainda não foi atendida. Tem gente que às vezes nem quer porque o mundo é tão mau e eu não quero jogar filhos nesse mundo tão corrupto e cheio de devassidão. Mas eu quero te dizer, é porque esse mundo é corrupto, caído e corrompido que você tem que ter filhos. Porque você entende a aliança do Senhor.
Ele já garantiu que estará com você e com os seus filhos e com os filhos dos seus filhos, mesmo que o mundo vá mal, mesmo que o mundo piore. Você não pode deixar que o mundo avance em maldade sem que a gente promova o avanço da igreja também. Pense no privilégio que é ser um promotor do reino de Deus. Você está fazendo o reino de Deus expandir quando tem filhos. Busque então essa missão. E se por acaso o Senhor te tirou esse privilégio no sentido biológico, você de fato não pode ter filhos, busque compreender e amar aos seus irmãos. Busque, se for possível, até mesmo a adoção. Por que eu digo isso? Porque todos nós já fomos adotados nessa família celestial. Você sabe o que é ser adotado. Então assim você pode também amar a outros filhos que Deus pode te dar. E também te digo um terceiro caminho. Se você não pode nem ter filhos, nem adotar filhos. Foi bom que acordou um bocado de gente. Se você não pode nem ter filhos, nem adotar filhos, você pode fazer filhos na fé. Você pode instruir, pode amar, pode educar as crianças que estão ao seu redor. Assim você faz filhos na fé. O terceiro desafio que eu trago é de fato para os que já são pais. Se você já é pai, eu sei que você já tem se esforçado, você deve estar olhando, tu nem é pai, já quer falar aos pais. Mas é que eu estou falando o que está escrito. Então o desafio que eu trago para os pais é: crie seus filhos para o Senhor. Eu sei que na sua cabeça você quer que ele seja o melhor engenheiro do mundo, que ele seja o melhor piloto de Fórmula 1, que ele seja o melhor jogador de futebol do que Neymar. Mas Deus tem um propósito muito maior do que todos esses. Seu filho pode ser ao mesmo tempo o melhor médico, o melhor advogado e o melhor jogador de futebol. Se ele for as três coisas e ele não for um servo de Deus, você não conseguiu atingir a sua missão de fato. O seu trabalho é levar os seus filhos, orar por eles, conduzi-los ao Salvador. O foco da sua missão, maior do que qualquer outra coisa, não é a saúde dos seus filhos, isso é importante. Não é o vigor e o brilho intelectual que seus filhos têm, e isso é importante. Não é a prosperidade material que os seus filhos vão ter, e isso é importante. Não é a posição social que ele vai ter, não é nem a tristeza que ele vai enfrentar, nem as desilusões amorosas que ele vai ter com tantas apaixonites que ele vai ter ao longo da vida. Não é esse o foco do seu cuidado, não é esse o foco da sua educação para com seu filho. O foco é conduzir o coração dos seus filhos ao coração do Salvador. Essa é a sua maior missão, entregar as alminhas que ele te deu um dia, agora crescidas, agora conscientes de que tem alguém que morreu por eles numa cruz. Esse é o seu maior legado, essa é a sua maior missão. Você um dia devolver os seus filhos à casa do Pai e dizer: o Senhor, eu entendi a missão, eu fiz o que estava ao meu alcance. Eu apresentei o Senhor, falei da tua bondade, eu falei do teu amor. Na canção que mencionei no começo, do poeta Renato Russo, em seu refrão ele diz: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você parar para pensar, na verdade não há. A gente olha para essa poesia e corrige ela um pouco. A gente ama as pessoas, mas não como se não houvesse amanhã. A gente ama as pessoas de fato com o amor de Cristo, que porque Ele vive eu posso crer no amanhã. A gente ama as pessoas de fato pensando nesse amor, pensando na esperança, pensando na restauração de todas as coisas um dia. Porque Cristo morreu, porque Cristo viveu e ressuscitou. Pais e filhos podem se amar. Filhos podem obedecer aos pais e honrá-los. Pais podem amar e educar e disciplinar e admoestar os seus filhos. Pais e filhos, por causa de Cristo, passam a ser instrumentos para a glória de Deus. Vamos ter um momento de oração. Senhor Deus, nós te oramos nesse momento por tudo que o Senhor é em nossa vida. Pai, entendemos o nosso privilégio de ser filho e de ser pai, porque o Senhor é tão bondoso, Pai, que tem cuidado de todos os teus filhos. Te pedimos, Pai, que o Senhor cuide da nossa igreja para que os filhos possam honrar e amar aos seus pais. Te pedimos que aos que ainda não têm filhos, que o Senhor possa aquecer o coração, dando esse desejo, dando essa vocação, esse caminho sendo apresentado, para que nós possamos abençoar vidas, para que nós possamos ter filhos no Senhor, para que nós possamos conduzi-los como servos do Senhor, educá-los na justiça, no temor do Senhor. Te pedimos ainda por tantos pais que estão aqui presentes, tantos pais em nosso meio, que o Senhor possa estar os conduzindo. De fato, é uma missão muito difícil.
De fato, é uma missão muito custosa. Quantas lágrimas não foram derramadas, quantas noites em claro, quantas vezes o joelho não foi dobrado. Mas, Pai, o Senhor fez algo muito maior por nós. O Senhor enviou o seu único Filho, o bendito Cristo, para se entregar em nosso lugar. Assim te pedimos que o Senhor nos ajude, enquanto filhos, a honrar o Senhor, enquanto pais, a honrar o Senhor. Que em nosso meio possamos ter famílias funcionais, que amam, que obedecem, que zelam pela palavra do Senhor. Que em meio à nossa igreja possam ser levantados homens e mulheres, filhos do Senhor, filhos da aliança, filhos do pacto, que sejam testemunhas nesse mundo perdido. Que quando a escuridão desse mundo avançar, a tua igreja possa trazer filhos da luz. Que a tua igreja traga esses candeeiros que vão iluminar todo esse mundo. A começar em nós é o que te pedimos. Te pedimos assim, te oramos assim, para a tua glória, para que o teu nome seja exaltado e para que a tua igreja seja edificada, aquecida, fortalecida por tua verdade. Em nome de Jesus. Amém.